Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje a gente tem uma convidada especialista, a Silvia Magalhães, que é terapeuta e professora. Vamos falar com a Silvia sobre uma terapia que ela utiliza que se chama Theta Healing. Silvia, se apresenta para nós aí, sobre quem é a Silvia e brevemente esse trabalho que a gente já vai aprofundar daqui um pouquinho. Oi, Anne, tudo bem? Pois é, eu sou terapeuta, sou professora, trabalho com Theta Healing mais ou menos desde 2017, né? E é uma técnica muito legal, é uma técnica de muita transformação. E, assim, como você falou, a gente vai aprofundar, né? A gente vai falando mais sobre isso. É uma técnica muito procurada, mas muito pouco conhecida ainda. Exatamente, por isso que eu quis te trazer aqui, Silvia, porque eu já utilizei o Theta Healing algumas vezes contigo, quando eu estava para fazer uma cirurgia bem invasiva, né? E quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, pessoal, daqui um pouquinho vamos aprofundar um pouquinho mais nessa técnica que a Silvia Magalhães, que é terapeuta e professora, trabalha. E agora vamos para os nossos patrocinadores. Então, nós temos a RF Química, que trabalha com produtos de laboratório. Se você que também tem e precisa a utilização de produtos de laboratório, entre em contato com a RF Química através do site rfquimica.com.br. Temos também os telefones e o WhatsApp. Os telefones é 3024 7759 e o WhatsApp é 51 984 50 34 92. RF Química. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Então, quem quer se embelezar, a mulherada que quer se embelezar, ela trabalha com a parte de cabelo, toda a parte de cabelo, trabalha com manicure, pedicure, trabalha também com extensão de cílios e tatuagem. Então, quem quiser, entre em contato com o Estúdio Penélope através do telefone que é 982 e já é WhatsApp também, 982 196 886. Falando com a Nádia Marquísio, do Estúdio Penélope. Temos também a nossa querida Sionara Correia, ela que é mentora de mulheres, trabalha com empreendedorismo, desenvolvendo essas mulheres que já são empreendedoras ou as que estão no processo de se tornarem empreendedoras. Ela desenvolveu uma mentoria que se chama MDS, que significa mentalidade, disciplina e superação. Quem quiser, entre em contato através do Instagram, @cionara_correia. Então, Silvia, que prazer te ter aqui, falando um pouco desse trabalho que tu realiza. Eu conheço já faz bastante tempo o Theta Healing. É uma ferramenta, como tu disseste, ela é uma ferramenta que já existe há bastante tempo, porém aqui no Brasil ela começou acho que na década de 90, alguma coisa assim, e é pouco difundida ainda, não são todas as pessoas que conhecem, né, Silvia? Então eu gostaria que tu falasse um pouco, primeiro, como que tu chegou nesse trabalho do Theta Healing? Que é um prazer para mim também estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui falando contigo. Sabe do meu carinho por ti, do meu respeito. Bom, eu cheguei nesse trabalho do Theta Healing, eu já era terapeuta, né? Foi na época que eu fazia a mentoria do teu curso de regressão. Já trabalhava com regressão, já, porque uns 3 anos, né, Anne? Lá no meu espaço. E já fazia a mentoria contigo. Quando eu fui convidada a fazer o curso de Theta Healing, que eu também, inclusive, não sabia o que que era. Que foi lá naquela época mesmo, né, Silvia? Eu me lembro que tu começou a fazer esse trabalho, eu achei muito interessante, que quis saber um pouquinho mais, inclusive. É, daí eu fui convidada e assim, como todas as terapias que eu tenho, né, já agreguei na minha vida, que tu sabe que são muitas, né, eu caí de paraquedas no Theta Healing. E daí fui, passei um fim de semana fazendo o curso e foi assim um despertar Uma imenso, abertura de consciência muito grande. muito, uma transformação.
Porque eu costumo dizer que todo trabalho, toda técnica, toda terapia, ela é primeiro para a gente, né? Ela primeiro transforma quem recebe o conhecimento, quem está ali, agrega. E daí transformou tudo, mudou tudo. E aquilo tudo que eu já sabia, aos poucos eu fui entendendo que eu conseguiria enfiar é a palavra, modo de falar, né? Agregar, né? Junto no Theta Healing. Eu costumo dizer que o Theta Healing não tem nenhuma limitação, né? Eu não sei os outros terapeutas, estou falando de mim, né? Tem muitos terapeutas, inclusive amigos meus, que vêm se tratar comigo, né? Porque vamos dizer que eu consigo ter um plusinho a mais, assim, por causa de mediunidade. Tem outras questões. Nem todo Theta Healing é médium, mas quem tem essa mediunidade, essa facilidade de percepção, de visão, de intuição, agrega muito mais, né? É uma abertura muito grande, É né? muito maior. E eu me lembro quando eu fiz pela primeira vez contigo, eu estava para fazer uma cirurgia bem invasiva, eu estava ainda decidindo se ia fazer ou não. E aí eu te procurei para a gente fazer esse trabalho que eu não conhecia, mas eu já tinha ouvido falar, eu já tinha lido um pouco sobre aquilo. E daí me lembro que tu foi até o meu consultório e a gente fez esse trabalho. Foi muito benéfico, porque a partir dali começou a virem insights de situações que tinham acontecido na minha infância que geraram aquilo que eu estava naquele momento buscando através daquela cirurgia. Então, foi muito interessante porque é como se tivesse destravado algumas memórias que estavam ali no meu inconsciente, mas que eu não sabia, não tinha nem noção que aquilo ali poderia estar norteando a minha vida. Foi Impactando, né, muito, o muito hoje, né? interessante e com certeza destravou muitas coisas se destravaram ali e muita coisa fluiu, né? Uhum. O E, Theta Healing tem essa característica, né? Ele vem conscientizando. E a conscientização, ela é primordial para o tratamento, para o trabalho e para a evolução do caso, né? E eu vi, Silvia, porque a Silvia, pessoal, ela faz parte também da antologia Terapias Integrativas, que vai ter o lançamento agora em março, né? Então, ela é uma das pessoas que compõem esse livro, falando sobre justamente esse trabalho do Theta Healing. E eu, como sou a pessoa que estou organizando, então tudo passa por mim, né? Nesse momento, antes de ir para diagramação e tal. E eu vi ali dentro das explicações, né, que tem tipo primeira. Vai até o sétimo, o que que é mesmo? Plano da Tá, existência. até o sétimo. O que que é esse primeiro, segundo, terceiro? Tu não precisa adentrar demais, porque, pessoal, busquem a Silvia para saber um pouquinho mais e ler, quem sabe, o livro que vai ser lançado. Mas só para a gente saber, o que que é o primeiro, segundo, terceiro até o sétimo plano da existência? Vou falar da minha experiência, né? A gente aprende no curso de Theta Healing que a gente vai, através da nossa meditação, da nossa respiração, a gente vai acessar ondas Theta. O que são essas ondas Theta? É a gente baixar os hertz cerebrais. É como se a gente entrasse em um estado profundo de meditação. A gente faz uma ligação primeiro com a Terra. Né? No meu caso, eu venho até o meu coração, a minha consciência, eu mando a minha consciência, a energia da minha consciência até o portal do coração. Tudo acontece através do nosso coração, do nosso chakra cardíaco. Porque se a gente não tem amor, a gente não tem uma boa intenção, a gente não pode ser terapeuta. Então, eu mando toda essa energia para o meu chakra cardíaco, desço com ela até o centro da Terra, saio como uma raiz de mim, até o centro da Terra lá. Geralmente depende muito da pessoa, né? Depende da pessoa que eu estou atendendo, como que essa visualização do centro da Terra vai acontecer. A maioria das vezes é um lugar onde tem muitas cores e vibrações, né? É meio quântico, assim, é verde, é lilás, é azul claro. E eu entro em contato com essa energia e trago E ela para mim. essa energia das cores é a pessoa que vai É o que ela mentalizar, está não é o que tu precisando. tá dizendo. Não, Agora imagina essa cor, a outra não. cor A e tal. pessoa não imagina nada, ela fica no estado dela de presença, sempre Uhum, mantendo a respiração. Só o que ela tem que fazer, ficar no estado de presença, mantendo a respiração, o olho fechado, porque a pessoa, quando ela está com o olho aberto, ela se distrai muito é facilmente. verdade. Ela perde o foco. E o interessante é que ela fique nela. Ela está Uhum. buscando o seu autoconhecimento, ali naquele momento, sua cura, né? E está dentro. Então, ela fica nela. Eu é que faço todo o trabalho, né? Então, eu vou até lá, trago essa energia.
essa energia me preenche até o chakra solar, que a gente sabe que toda a energia da Terra ela vem até aqui, né? Meu portal do coração retorna ao lugar, eu retorno com ele para cima e daqui eu saio até o 7º plano, né? Aí aqui geralmente eu visualizo, né? Nem todo mundo visualiza, não posso dizer que é uma coisa geral. Um círculo, né, uma esfera de luz, que é essas luzes que vêm de lá de baixo, verde, lilás, azul, depende muito da pessoa. Às vezes um vermelho, às vezes quando eu chego lá Tu aparece... diz essas luzes que vêm lá de baixo do centro da Terra ou tem Do a ver centro com o da chakra, Não, o chakra do centro básico? da Terra. Centro da Que eu Terra. trago até aqui, e daqui do portal do coração ele forma uma esfera, aonde eu emito a minha consciência para essa esfera, e com essa consciência, essa esfera eu saio, né? No curso a gente aprende que a gente, na verdade, não sai, a gente entra, que está dentro de nós. Que a gente atinge um estado de consciência, a gente atinge o vácuo quântico, onde a gente vai e a gente entra no nosso lado divino, né? Na nossa portal como divino. se tu saísse do mundo físico e entrasse no teu mundo divino. Exatamente, que tem todos nós. Mas como eu visualizo, eu saio realmente, eu me transporto, e daí eu adentro o universo. Eu vejo, quando eu me afasto do planeta, eu vejo a Terra lá embaixo azulzinha e vou saindo. E daí eu passo por vários planos, né? O 3º plano é o nosso, né? É onde a gente está aqui, essa camada terrestre a gente vai. O 5º plano dos anjos, dos arcanjos, dos nossos mentores, né? É os planos mais crísticos. O 6º é o plano das leis, de todas as outras questões que a gente vai passando. É cores, na minha cabeça é cores. E o último plano é o plano do amor incondicional, que é rosa. É um rosa pink, muito lindo. E é ali naquele plano, quando a gente já está, vamos dizer assim, cansados de subir, porque a nossa mente, ela cansa muito rápido. A gente está na Terra, a gente está num planeta denso. É complicado para a gente ter esse transporte mental, não é todo mundo que consegue. Ali naquele plano de amor incondicional é onde lança a gente até o 7º plano. E dali é como se fosse um impulso que joga a gente direto. Eu chamo assim de a porta da divindade, é um lugar de luz iridescente, onde a gente se aproxima e ele puxa a gente como um imã. E a gente adentra ali. E eu acredito, pelo que tu tá falando, o passo a passo, sair do primeiro, segundo, terceiro, é como se tu fosse em camadas limpando algumas coisas, né? Até chegar no 7º, é isso? Até chegar no 7º. Que daí é aquela coisa, como tu disse, é algo que é inimaginável, assim, de tão... É luz, é a harmonia. força divina que tem. É aquela coisa que tu já esqueceu tudo que é denso. Porque a vibração é outra, tu já tá numa outra vibração. Deve ser. E assim, tudo que tá no entorno, eu não vejo mais. Tem muita gente que diz, tu não viu isso? Não vejo nada, não escuto nada, eu já tô lá, né? E lá que é feito todos os comandos. A gente diz comandos, mas eu digo que a gente vai lá e pede, a gente joga, fala para Deus, fala para o universo, fala para a divindade, como a gente quiser chamar. Não tem nome aquele lugar. Então, quando as pessoas não conseguem visualizar assim, porque é muito complexo mesmo visualizar isso. Eu sempre digo, lembra do filme de Superman? Quando ele sai com aquele cristal e ele joga lá e cria aquele lugar todo de gelo, que é luz, só luz, é mais ou menos assim. Porque qual é a analogia daquele filme? Ele foi em busca dele mesmo, que é o que a gente faz no Theta Healing. Sim. E ele entrou ali, aquilo não era uma casa, aquilo ali era o inconsciente dele. Ele entrou para dentro dele mesmo, ele acessou seus ancestrais, ele acessou sua história e ele se entendeu, porque a gente só consegue se entender e acessar aquilo que a gente precisa quando a gente entra para dentro de nós mesmos. Não é fora, é tudo dentro. É verdade. Por isso que a meditação é uma coisa tão indicada para tudo. Porque é quando tu entra para dentro de ti e tu vai começar a ordenar as caixinhas internas e botar de forma organizada cada situação em cada caixinha. E aí tu começa a entender que tem coisas que não precisam estar ali, não tem que estar em caixinha nenhuma, ela tem que, sabe, tem que sair. E é o momento que tu vai encontrando a tua harmonia, a tua paz, a tua tranquilidade, aquela coisa assim, sabe aquele momento assim que não tem nada que pague a tua paz interior. E que é isso que nós, seres humanos, temos que aprender, porque nós estamos aqui, Silvia, como tu sabe, nós somos seres espirituais, vivendo essa vida terrena, só que muitos de nós esquecemos que somos seres espirituais. Então, a gente vive nessa redoma aqui do plano físico, vivendo essas
questões, Ilusões, né? ilusões, diariamente, aquela rotina, aquele cotidiano de muitas informações, que levam nós só a querer ter, ter, ter. E, na verdade, nós somos seres espirituais que viemos aqui para manter o nosso ser. Para É preciso evoluir, né? Para ter, crescer, claro, né? porque a gente está aqui no mundo físico, precisamos comer, beber, vestir, calçar, e a moeda de troca é o dinheiro. Mas esse não é o nosso objetivo principal de estarmos aqui. É estar aqui, mesmo mediante todas essas dificuldades, nós ainda conseguimos ser e buscar nesses momentos essa paz, essa harmonia, tua divindade, a conexão com o teu lado espiritual, esse entendimento. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, elas acham que tu tem um conhecimento a mais de espiritualidade, ter esse entendimento, parece que tu tem que deixar de fazer coisas na tua vida e se dedicar somente para isso. Não, não é isso. É tu levar a espiritualidade junto contigo sempre. Mas tu vai ter que ter momentos que tu vai ter que alimentar essa parte espiritual. É o momento de uma oração, é o momento do parar e fazer uma meditação, é o momento do parar e fazer uma sessão de Theta Healing. Enfim, tu entender que tem momentos que é necessário parar, senão tu vai pirar. E a gente está num momento muito assim do nosso mundo, né? Cada vez mais as coisas estão aceleradas. E isso também é um grande desafio para nós. A Terra tem um padrão energético muito elevado e ela está passando por muitas transições. Então, neste momento, está muito difícil. Vamos respirar espiritualmente na Terra. O que vem muito para mim, assim, que a espiritualidade traz, é que nós somos os vetores e passa tudo por nós, pelos médiums, pelos os terapeutas, por todo o pessoal que está ligado à espiritualidade de alguma forma, nós estamos segurando o padrão energético da Terra para que não entre num grande bug. Num colapso. Exatamente. Então, assim, hoje a gente fala da meditação, tem tantas técnicas, tem tantas terapias, mas as pessoas querem tudo para ontem. Ninguém mais tem paciência de sentar e respirar, ninguém sabe nem respirar. Porque a ansiedade é a grande doença desse ano. Ninguém consegue parar para respirar, para pensar no hoje, né? Então, é uma coisa difícil, né? É impressionante. E eu vejo assim que muitas vezes a gente sente essas situações, nós, enquanto terapeutas, para entender o que o outro está passando também. Então é um trabalho para nós também. Nós somos também essas pessoas que têm as nossas questões, porque a gente tem família, a gente tem nosso trabalho, as pessoas que nos buscam para fazer esses tratamentos. Então, muitas vezes, tu só vai entender o processo daquela pessoa ou daquelas pessoas quando tu também passa por aquilo. Então, comigo acontece muito isso. Às vezes, eu preciso ter o entendimento para poder mensurar, até para poder trabalhar de uma forma mais profunda, quando eu tenho uma palhinha daquilo que está acontecendo. Comigo vem assim, ó, vem alguém me procurar com uma questão igual a que eu tô passando às vezes. Daí eu não resolvi a minha questão ainda, eu tô passando, eu tô naquele processo. Quando a pessoa senta na minha frente, ela relata, eu sei tudo o que ela tem que fazer, como que a gente vai tratar aquilo, como que a gente vai desbloquear aquele sentimento. E aquilo serve para mim. E não botar aquilo que ela tá passando, tipo assim, isso é bobagem, isso é coisa da tua cabeça. Não é. E é muito interessante a gente perceber que para uns aquilo ali que está acontecendo vai ter uma conotação over, para outros é menor, mas é algo que precisa ser olhado com lupa para ser trabalhado para não se tornar uma coisa over. Por exemplo, uma crise de ansiedade. A crise, ela não se tornou crise, começou hoje. Foram alguns processos que foram acontecendo, né? Então, tipo, a ansiedade, algumas coisas foram acontecendo na vida daquela pessoa, aquilo ali foi se tornando cada vez mais difícil de lidar. Ansiedade é o quê? Aquela coisa que tu não consegue respirar de forma fluida, né? E aí tu começa a dar aquela taquicardia, aquela coisa, então, tipo, eu não vou dar conta, entra um medo, entra uma insegurança, achando que não vai dar conta, e daqui um pouquinho fica tão forte que se tornou crise. E a partir da crise, tu não sabendo lidar com todas aquelas sensações,
que tem o corpo físico, então a gente tem que entender que tem aquelas reações Biológicas também, são biológicas, reais. neurológicas e tudo mais. Parece que tu tá morrendo, É. a sensação. Porque ela agrava, né? Geralmente a crise de ansiedade ela vai evoluir para uma crise de pânico. Mais dia, menos dia ela vai evoluir para Exato, isso. vai evoluir para uma crise de pânico. Se É. tu não conseguir estancar enquanto é uma ansiedade forte, vai evoluir para uma crise de pânico, o que se torna um pouco mais difícil também. É possível, claro, mas aí precisa, né? Não sei se gostaria que tu também confirmasse ou não. É preciso um pouquinho mais de um olhar com lupa desta pessoa que está passando por isso e entender o que está fazendo ela começar a desenvolver essa sensação, né? O que aconteceu, o que perdurou, não foi trabalhado, que a partir daquela coisa mais simples foi indo, se tornou uma crise, a crise de pânico, de ansiedade, se tornou um pânico. E aí a gente sabe todos os efeitos que tem, e muitas vezes as pessoas ficam anos e anos e anos não conseguindo lidar com aquilo, e dele remédio de tudo que é jeito, e não adianta. Eu tive a experiência de tratar algumas pessoas, né, nesses anos todos com ansiedade e pânico, inclusive. Eu tenho um pouco de experiência sobre isso. A crise de ansiedade é quando a gente não se acha bom o suficiente. Então a gente começa a, vamos dizer, querer aquilo que não é pra gente. Daí a gente cria para nós um problema, porque se eu quero algo que não é para mim, o universo tá me dizendo que não é para mim, que aquilo melhor não ter. Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente quer a gente tem que ter, né? Mas quem sabe melhor o que é bom pra gente é Deus. A gente tem que confiar nisso. Às vezes a gente, sei lá, quer trocar de carro, mas não é o momento. E a gente começa a querer aquilo não vem, a gente começa a se autocriticar, a se auto-julgar, a se Se auto-punir. sabotar. Ou a gente entra numa dívida e aquilo vai gerando uma angústia, um estresse e a crise de ansiedade vem. Porque a gente não é bom, a gente não vai dar conta, que nem tu falou, a gente não é bom o suficiente, a gente não vai dar conta. Então a gente tem que entender aquilo que é pra gente. Eu costumo dizer, tem males que vêm pro bem. Às vezes, como uma coisa não acontece pra gente, a gente foi livrado daquele problema, a gente não perdeu algo, a gente foi libertado de passar por uma coisa maior lá na frente. Verdade. E nem sempre nesse momento eu tenho condições de ver isso. Daí eu me angustio, eu começo a querer quero porque quero. É que nem criança, a gente tá vibrando na É criança. como se a gente medisse força com algo que tu nem Mas sabe, destino, tipo às assim, vezes, né? é que tu te compara, né? A gente vive num momento, numa sociedade que é muito do ter Competitiva, competitivo, então assim, tu começa a ser julgado pelas coisas que tu, que tu não tem. exato, que tu não tem. E aí a gente sempre quer o quê? Nós queremos ser pertencente. Aí vem o sentimento de rejeição. Eu não estou sendo aceito porque eu não tenho aquele carro, digamos, eu não tenho aquela roupa, porque eu não tenho tal coisa. Tanto a gente vê que as modinhas, elas vão colocando através de uma forma subliminar na nossa cabeça. Daqui um pouquinho tem várias pessoas usando roupas, cores, enfim, que tu nem gosta. Mas como tá todo mundo, tipo, aquilo se tornou normal e tu vai lá e compra uma roupa daquela cor. E se tu não tiver a roupa daquela cor, né, tu acaba de uma forma subliminar Se sentindo sendo não pertencente, não sentindo pertencente àquele menos. grupo. E isso acontece muito na adolescência. Na infância Na também. infância, na Hoje em dia a gente adolescência. é bombardeado desde a infância com essas questões do mundo. A gente é bombardeado a ter, a querer. Se eu tenho, eu sou aceito, eu estou incluso. Se eu não tenho, quem eu sou? A gente se perde a gente mesmo. A gente não sabe quem a gente é mais só porque a gente não trocou de carro naquele ano. Mas aí o fulano trocou. E aí? Será que era para mim? Será que não era melhor eu ter paz do que eu ter uma dívida imensa e não conseguir pagar e me angustiar com aquilo? E gerar mais estresse? Então a gente tem que começar a entender o que é bom para a gente e o que não é bom. Eu sempre falo muito, né, as minhas consulentes, as minhas clientes, elas vão sempre dizer, pensa se isso é para ti. Faz sentido no teu coração isso? Agora, nesse momento? Se faz sentido, ok. Se não faz sentido, não é para ser. Só não é para ser. Em questões de relacionamento, em todas as questões, quando não é para ser, só não é para ser, gente. Mas a gente quer porque quer. Há uma pessoa que a gente ama, mas se ele não ama a gente, o que a gente vai fazer? Mas eu amo, mas não é pra gente.
Ele não ama. É, Tem que ser dois e a nesse amar. processo tem que ser dois. Quando um ama e o outro não, tu vai carregar a situação toda dos dois, um só carregando. Daí chega uma hora que fica pesado, fica ruim, fica chato, e aí dá Não aqueles. vai para frente. Os problemas se dão de forma que a gente tem visto quase todos os dias. Não vai para frente. Daí as pessoas ficam mal, ficam depressivas. Por quê? Porque foram abandonadas. Ninguém foi abandonado. Ninguém pode te abandonar, a não ser tu mesmo, né? Não tem como outra pessoa te abandonar. Se tu não tá no teu estado de presença, qualquer um te abandona. Esse sentimento é muito forte, muito intrínseco, né? Então a gente tem que começar a entender. Por isso o Theta Healing é tão legal, porque ele traz a consciência essas coisas. Quando a gente conscientiza, a gente se dá conta, a gente consegue liberar aquela questão. E é legal também, porque uma vez que a gente libera essa questão, ela nunca mais volta a vibrar daquele jeito. Nossos caminhos neurais, eles podem fazer um outro caminho, um outro circuito, para querer parecer com aquilo, mas nunca mais a gente vai voltar a vibrar naquela questão que a gente vibrava quando a gente chegou na sessão. Então é muito legal, porque é definitivo. E as clientes gostam bastante, né? Que maravilha isso. Elas ficam muito impressionadas com a mudança. A mudança que vai ocorrendo. Ô, Silvia, me diz uma coisa, como que tu consegue conciliar a professora Silvia e a terapeuta, né? E como tu já me disse anteriormente, que primeiro na tua cabeça hoje é a terapeuta e depois a professora. Então, como que tu consegue conciliar esses dois papéis que são extremamente importantes também? O que que a terapeuta faz dentro da escola, né? Em contato lá com aqueles alunos, com os outros profs, como é que funciona isso? Faz terapia, né? Não tem como separar as duas, eu sou uma só, né? Então, a minha sala de aula, ela é tranquila, meus alunos não têm crise. Eu tenho todo tipo de aluno, como Tu todas as trabalha com professoras. alunos de que idade a que idade? Segundo ano, são pequenininhos. Eu gosto dos pequenininhos, eu gosto de criança, né? Os Eu acho que pequenininhos tudo são- tá na base, né? Tá. E na base eles têm que receber amor, eles têm que ter uma professora ali, alguém que ouça eles. Alguém que olhe para eles, cada um como eles são. E eu sou essa pessoa, eu sou a terapeuta dentro da escola e fora dela. E daí até algumas pessoas brincam comigo, né? Que eu recebo alguns alunos assim, com alguns problemas, normal, né? E aí o fulano tá dando problema, eu digo, não, tá tranquilo. Mas tu já benzeu ele, que eu sei. Então elas mexem comigo, né? Porque elas sabem que, na verdade, eu não benzo ninguém, né? Mas eu tenho a minha vibração. E eu costumo dizer que aquele lugar onde está inserido, ele tem a ver contigo. Ele vai vibrar, se tu estiver agitada, todo mundo vai estar agitado. Se tu estiver com raiva, vai acabar que todo mundo vai se irritar. E tem um porquê de estar ali, né? Tem um porquê, cada um tem uma missão. Então, talvez essa questão do tu estar dentro de uma escola é levar esse teu jeito mais tranquilo, entender as reações daquela criança, que muitas vezes ela vem de casa com N problemas e ela vai daqui um pouco descarregar ali naquela escola, aqueles alunos, com aqueles colegas. Tá, mas se tem uma professora que tem um pouquinho mais de entendimento, de acolhimento, às vezes um olhar para aquela criança que ela não está acostumada, um abraço, ou tipo, vamos conversar, o que está acontecendo, olho no olho. Nossa, isso faz toda a diferença. Parar tudo para ouvir. Para O que ouvir. está acontecendo com ele, né? Sabe, tu falando, eu vejo assim, como adultos, né? Trabalho bastante com grupos, certamente tu também. O quanto as pessoas elas estão carentes de falar. Então, quando tu faz um grupo, uma roda, por exemplo, com mulheres, e que elas vão falar, uma tá curando a outra, porque quando uma fala, a outra tá escutando e ela tá pensando nas suas coisas, no que tá acontecendo, a fala de uma tá reverberando na outra e tá curando ou te trazendo esclarecimento. E isso poderia ser feito muito dentro das escolas. Sabe? Tipo, trazer assuntos aleatórios, como que tu enxerga isso? Mesmo de criancinha. Porque eu, pelo menos, né, Silvia, fui criada num ambiente e a educação de antigamente era criança não se mete na fala do adulto. Se chegou adulto, vai pro quarto, sabe? Então, não te davam essa oportunidade de poder falar e entender muitas vezes, porque quando tu, muitas vezes, enquanto criança, tu tá falando, tu tá querendo entender o que tu tá... Aí tu começa o porquê. Por que isso? E muitos pais que não têm essa paciência ou não tinham, já batiam, tiravam da sala, não deixava no convívio, daí tu tinha que ficar
quieto sempre. Mas como é que estão essas mentes falando aqui, Neto? A boca não tá falando. A voz não tá saindo, mas aqui dentro tá reverberando muita coisa. E eles precisam se expressar, né? Eu costumo dizer que a criança, a infância é o momento da expressão, eles têm que se expressar. Falando, pulando, gritando, sei lá, pintando, eles têm que se expressar. Tem que se expressar e eles têm que ter liberdade para isso. Se a escola não der essa liberdade, aonde é que eles vão ter? Se em casa os pais já estão cansados, já estão sem paciência, não querem ouvir, ou tem mais de um também, né? A gente também tem mais de um, a gente tem 25 dentro de uma sala, 30 às vezes, né? Mas ali é o nosso papel. A gente está pronto, preparado para aquilo. Então, eu costumo dizer que eu sou terapeuta, não tem uma distinção entre uma e outra. E até nas minhas terapias eu sou meio professora também, porque eu ensino umas coisinhas assim para as meninas, a gente vai falando. E a inteligência emocional, eu acho que isso é muito importante ser trabalhado. E a gente vê adultos que não têm inteligência emocional. Não tem. Não sabem lidar com questões básicas. Vou te dizer que a grande maioria, Silvia, não tem. E por isso que se dão os conflitos familiares. Exato. Dentro de uma família ali com 4 pessoas, uma mesma situação, eu faço muito esse exercício, né, no consultório, trago um cenário e as pessoas da mesma família ali, onde está dando conflito, e eu peço para elas escreverem o que elas estão vendo, que cada um quietinho escrever. Nossa! A essência pode ser a mesma, mas a forma como tu escreve, o que tu vê, como tu tá lidando com aquilo, o que tu tá entendendo, completamente diferente. E aí tu começa a perceber por que os conflitos acontecem. Exatamente. Eu falo muito para elas, assim, pode trabalhar 20 horas por dia, mas quando chegar em casa, a casa não é o mais importante. É o teu filho, vai sentar com ele, vai conversar com ele, vai dar um abraço, vai dar um beijo, né? Não sei, vai fazer alguma coisa que seja de qualidade com o teu filho. Ouve o teu filho. Tem muitas clientes que ainda pensam assim, ele é meu filho, eu sou a mãe, então eu vou falar e vai obedecer. Não é assim. Vamos ouvir o lado do outro. Vamos ouvir. E também tem as mães que não querem que o filho passe as coisas, né? Então eu sempre digo, deixa ele aprender. O poupar demais não é uma coisa boa. Tem que aprender, né? Exato. Se ele não aprender agora, a vida vai ensinar mais adiante. Então, deixa ele aprender. Tá ali, apoia, esteja do lado, conversa, ouve, mas deixa ele aprender. Não tem como a gente ir lá e passar pelo filho aquilo que ele tem que passar. Ainda mais os filhos adultos, né? Mães de filhos adultos sofrem mais, né? Porque elas acham agora não tem mais nada que eu possa fazer. Tem. Seja mãe, esteja do lado, seja presente, seja companheira, solidária, parceira, ouve, seja do lado, apoia, né? Esteja ali, né? Mas deixa ele aprender. Isso aí. Silvia, uma outra coisa. Como foi para ti receber o convite de participar dessa antologia das terapias integrativas, assim, trazer todo esse teu conhecimento, esse trabalho que tu vem desenvolvendo com muita amorosidade, com muita maestria, e trazer, assim, a público, né? Como que foi para ti? Como foi para ti escrever, botar no papel isso e mostrar para o mundo? Vou te contar uma curiosidade, tá? Enfim, eu já estava escrevendo um livro há 2 anos, que assim, a gente vai escrevendo as nossas experiências. Desde que eu comecei a trabalhar com Theta Healing, eu me surpreendi muito. Quando pediu no livro, um caso, uma case de sucesso, foi muito difícil, porque não tem uma case de fracasso. Então, todos são sucesso. Então, eu escolhi 2 coisas ali mais singelas, assim, né, para que o público entendesse como que funciona. Uhum. Mas no Theta Healing não tem, todas as cases são sucesso. A pessoa chega, está pronta para a mudança vai acontecer. Não tem case de fracasso no Theta Healing, né? E é o que eu digo, não tem essa questão do merecimento. Uhum. Vai acontecer. Se ela está pronta para a mudança vai acontecer. Então, eu já estava escrevendo, eu já tinha muita coisa escrita. O mais difícil para mim foi ter que separar, porque era só um capítulo. Tanto que eu te mandei muitos caracteres, eu tive que reduzir. Sim, né? teve que reduzir para poder ficar dentro daquilo que a gente precisa no capítulo. Porque o Theta Healing é assim, a gente tem muito para falar. Eu tenho muito para falar, eu tenho muitas experiências, muita coisa para falar. Então, eu já tenho muita coisa escrita. Mas foi uma alegria ter recebido esse convite. E a curiosidade que eu vou te contar sobre isso é que a espiritualidade já tinha me falado há 1 ano que eu ia publicar o meu livro.
Olha que Não legal. sei se era o meu, se era esse agora, né? Sim, sim, mas agora enfim, esse sendo o primeiro, ele tá abrindo um caminho para te seguir escrevendo e quem sabe botar o teu mesmo sozinha na praça e fazer as pessoas conhecerem muito sobre esse trabalho que tu desenvolve. é. Bom, Silvio, o que que a gente tem? A gente tem ainda alguns minutos. Eu queria te convidar para, se possível, a gente fazer uma demonstração, se é possível a gente fazer em poucos minutos, e se tu aceita esse desafio, o que que Com tu acha? certeza, a gente pode fazer sim, Vamos fazer aceito. É então? interessante que todos vejam, saibam mais ou menos como é, né? Porque também isso é uma coisa que ninguém sabe como funciona. Né? Algumas pessoas até ligam para mim, tu consegue fazer? Eu tenho que estar presente. Óbvio, gente, tem que ser videochamada, né? Tem que, Sim, não precisa estar presente, a gente faz muito atendimento mas online. Hoje é o aham, online o que online, graças a Deus, a facilita gente sabe muito que. e é a mesma coisa, mas a pessoa tem que pelo menos fazer a chamada junto comigo, tem que Uhum, estar vendo uhum, ela. uhum. Mas a gente pode fazer sim. Sim, vamos fazer então. Isso quando deu. Tu dá permissão de fazer a limpeza. Sim, dou. Então, geralmente, Anny, a gente pede permissão. Tudo que a gente vai fazer com o cliente para entrar no campo dele, para mexer em qualquer arquivo mental, emocional dele, a gente tem que ter permissão do cliente. E daí a gente pode fazer, ok? Certo. Se dá permissão, então? Dou a permissão. Então, nós vamos fazer hoje uma limpeza na Anny no campo energético, retirando toda a energia psíquica negativa, forma pensamento negativo, barreiras, impedimentos, energias de angústias, preocupações, todas essas coisas que a gente tem no dia a dia, né? Já vai dar uma aliviada boa, já fica super leve. Vamos lá? Vamos. Então, só respirando. Retornando. Ok. Uhum. É isso. Essa é a limpeza energética, que é a primeira coisa que a gente faz quando um cliente chega para a gente poder alinhar e reequilibrar o campo dele para ele poder receber o resto da terapia. Eu posso dar a percepção assim, no primeiro momento, né? Quando comecei a respirar, fazendo aquela respiração diafragmática, parece que a mente começa
trazer várias coisas, vários pensamentos diversos, assim, de diversas coisas ao mesmo tempo. E daqui um pouquinho parece que começa a dar uma claridade interna e, ao mesmo tempo, uma coisa mais calma. E aí vem um pensamento de que aqueles outros pensamentos que estavam são importantes. E aí começa a dar um bem-estar, uma coisa. E daqui um pouquinho vem de novo alguns outros pensamentos. Mas aí de novo vai se dissipando. E aquele bem-estar, a respiração fica mais fluida. E aí quando abre os olhos, né? Tá mais claro, mais calmo, mais tranquilo. Muito Principalmente quando a bom. gente tira essas formas de pensamento, é aquela calma, a desaceleração dos pensamentos, que a gente abre um monte de janelinha, né, de pensamento, gatilho, um monte de janelinha de pensamento, né? Exato. E aí, então, quando a gente limpa, a gente expande, joga fora essas janelinhas, a gente fica Que coisa maravilhosa. assim. Muito bom. E é a Muito partir bom. dessa limpeza que a gente consegue já ver o que deve ser trabalhado com o cliente, porque daí eu consigo perceber inúmeras questões que já Uhum. estão ali no campo, falando já comigo. O campo Sim. já me dá um monte de E informação. aí a pessoa pode dar continuidade no mesmo momento. Bom, No mesmo agora momento, na mesma percebi isso, sessão. vamos trabalhar tal coisa. A sessão tem uma durabilidade de 1h30 aí, então a gente limpa primeiro, daí eu já sei o que está acontecendo com ela, fora o que ela me trouxe, que às vezes a pessoa chega com uma questão, né, Anne, e não tem nada a ver com aquilo que ela está passando. Tem a ver lá com a infância, eu tenho a ver lá com a mãe, eu tenho a ver Sim. lá com o pai. Ela só está passando por uma reação no físico que está dando uma reverberação De um nesse outro momento, mas tem a ver com as questões com um do fragmento passado. que ela deixou lá. Às vezes a gente se magoa, deixa alguém magoar a gente, e em vez de conversar com aquela pessoa, de falar que a gente está magoado, a gente se afasta da pessoa, pega aquela magoinha, guarda ali, joga uma pá E é de o que terra em mais cima acontece, né? e vai viver a vida como se aquela mágoa nunca mais fosse aparecer. É o Mas que ela tá mais ali. acontece. Tem uma pazinha de terra em cima, mas ela tá ali. Vamos deixar e jogar para baixo do tapete, não quero mexer naquilo. Daí vem outra, e a gente vai só internalizando, botando a terrinha em cima e seguindo a vida como se aquilo nunca fosse voltar, aquilo volta. Então a gente tem que curar. E às vezes volta até de uma forma no físico. No físico, mas também na questão, por exemplo, do tu não falar para aquela pessoa que precisava ser falado, mas aí acontece com outra. Sempre Tipo, tu te vai atrair. mostrando, sinalizando que, tipo, precisa ser falado, precisa ser entendido. Algo quando acontece com a gente, ele traz pra gente um desafio. Qual é o desafio que essa situação está trazendo para mim agora? Se eu não entender e não superar o desafio, vem outra pessoa com a mesma situação e vai causar aquilo de novo em mim. Até que eu entenda que eu tenho um desafio a superar ali naquele campo. Se é falar, se é se posicionar, se é saber conversar, se é saber falar das minhas emoções, não importa. A gente só tem que saber identificar qual é o desafio que aquela situação que vem se repetindo está querendo que eu supere. E tá querendo te mostrar o quê? Silvia, maravilhosa, assim, esse momento, assim, de te poder demonstrar e para as pessoas poderem entender também. Fazia bastante tempo que eu não fazia nenhuma sessão de Theta Healing, mas relembrar esse momento e o quanto é bom e o quanto isso pode trazer um esclarecimento e aquela coisa de harmonia interior para te poder tomar as tuas decisões, a tomada de consciência, seguir um caminho, enfim, né? Então, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, como é que elas podem fazer? Dá tuas redes sociais. Eu tenho o Instagram, né, que é Terapeuta Silvia, né, e tem o meu WhatsApp, que é Tudo mais junto, comum. Terapeuta Silvia? Terapeuta Silvia, tudo junto, né, é a tríade que é a minha figurinha lá do Instagram, né. O Instagram também tem meu contato, mas no WhatsApp é mais comum das pessoas me procurarem, então é o 519965 40 124. Aí pode falar comigo a qualquer momento, e eu respondo assim que possível, né? Sabe como a gente às vezes está atendendo e daí não consegue responder na hora. Sim, na correria do dia a dia. Maravilhoso, pessoal. Quem quiser entrar em contato com a Silvia que é terapeuta e professora, então atuando tanto no trabalho e não tem como tu disse, não tem como separar, né? O terapeuta não fica em casa quando vai para a escola e o professor não fica na escola quando quando vai para casa. É bem isso. Então, nós estamos
chegando ao final do nosso trabalho. Quero te agradecer imensamente pelo convite, por ter demonstrado esse trabalho aqui para todo mundo. Vamos reforçar que agora em março nós temos o lançamento da antologia Terapias Integrativas Corpo, Mente e Espírito, e nessa antologia, que é um livro escrito por várias pessoas, um dos capítulos fala desse trabalho que a Silvia realiza, que é maravilhoso. E agora a gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores, né? São aquele pessoal que não pode estar aqui, mas ao mesmo tempo também está através do seu patrocínio. Então, a gente está com a RF Química, que é uma empresa que trabalha com produtos de laboratório. Se você quer maiores informações e tudo aquilo que eles fornecem, entre lá no site www.rfquimica.com.br. Também pode entrar em contato através dos telefones, né? O telefone da RF Química é 30 24 7759 e tem o WhatsApp também, que é 51 984 50 34 92. Temos também o estúdio de beleza Penélope, da Nádia Marquísio, que trabalha com embelezamento feminino. Então, trabalha com a parte toda de cabelo, manicure, pedicure, trabalha com extensão de cílios e também tatuagem. E para entrar em contato, fazer a marcação de horário com a Nádia Marquísio do Estúdio Penélope, pode ser pelo WhatsApp 982 196 886. Então, marca teu horário aí. Agora a gente está entrando daqui mais uns dias no carnaval. Um pessoal que vai pular carnaval, que vai para os bailes, vai se embelezar lá na Nádia Marquísio, Estúdio Penelo. Temos também a Sionara Correia. Sionara, ela é uma mentora de mulheres, trabalhando com mulheres empreendedoras que estão já no processo ou que estão se desenvolvendo como empreendedoras. Então, ela desenvolveu uma mentoria que se chama MDS, que é Mentalidade, Disciplina e Superação. A Sionara Correia, o Instagram da Sionara é @Sionara_Correia. Entre em contato lá com a Sionara e veja como funciona essa mentoria MDS. Pessoal, estamos terminando agora a nossa sessão de hoje, digamos assim, né, Silvia? Exato. Que foi uma verdadeira sessão dessas explicações e mais esse trabalho que a gente realizou agora. Então, estamos terminando a gravação de hoje. Quero agradecer imensamente, novamente, a Silvia, a vocês, telespectadores. Já peço que nos sigam. Quem não está nos seguindo, nos siga. Curtam, compartilhem, comentem. Isso é muito importante para nós trazermos cada vez mais conteúdos relevantes, que sejam conteúdos não só informativos, mas também que possam trazer a oportunidade das pessoas conhecerem um trabalho e realizarem, entrarem em contato, né, com várias pessoas que já vieram aqui, inclusive a Silvia, eu que trabalho com uma parte energética e espiritual e também com o desenvolvimento do ser humano. E esse é o objetivo desse trabalho. Então, mais uma vez, Silvia, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima.